Sextos anos, uma boa tarde para todos nós. Que o nosso maravilhoso Deus nos conceda um ótimo aprendizado, nos dê muita sabedoria, saúde, alegria, conquistas e que Ele esteja repreendendo esse maldito vírus. Amém? Queridos, eu gostaria de parabenizar a todos os alunos que concluíram as 12 atividades com bastante sucesso e também as atividades extras, né? Que muitos fizeram, tanto as atividades do livro como a atividade da Semana da Pátria. Então, vocês estão de parabéns. Eu estou feliz com a participação de vocês. Sejam sempre assim. E aqueles alunos que ainda não estão participando, às vezes estão participando parcialmente, que possa estar melhorando cada vez mais essa participação, certo? Como sempre, estarei sempre à disposição de vocês. E hoje a gente vai estar iniciando o quarto PET. Olha que ótimo! Então, o nosso quarto PET está aí na apostila a partir da página 86. Na página 87, traz, né, o nosso primeiro texto, que é a arte abstrata. Então, o que é abstrato para vocês? Eu costumo falar que abstrato é tudo aquilo que a gente sabe que existe, né? Ou seja, que existe, mas nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos ver, nós sentimos, né? Nós sabemos que a saudade existe, mas nós não pegamos, nós não enxergamos, ou seja, o abstrato é o oposto do concreto, certo? Então, esse termo abstrato é usado para designar obras de arte que não possuem relação direta com a realidade dos objetos, valendo-se muitas vezes de manchas, linhas, cores e formas indefinidas, né? Então, ele não tem o compromisso de estar representando elementos da natureza da forma que nós enxergamos. As questões relacionadas à forma sempre foram, né, de interesse dos artistas. Podemos nos emocionar diante de uma pintura que, para o artista, tratava-se de um problema de formas, cores e linhas a ser solucionado. Os elementos visuais são a matéria-prima do artista, que os trabalha de modo a alcançar o resultado pretendido, seja expressar suas próprias emoções, ideias, visões de mundo, seja provocar determinadas reações no público. A percepção de que a arte pode ser independente da representação da realidade acabou levando a arte moderna a um extremo em relação à tradição da arte clássica, né? Daquela arte onde que o realismo está presente. A abstração pode até surgir de um processo de síntese de uma figura, mas o resultado final não mais apresenta referência direta à figura original. Ou seja, eu posso pedir que vocês representem uma paisagem, né? Vocês terão ali uma paisagem para observar, mas aquilo ali vai servir apenas de uma base, uma referência para vocês estarem criando. Mas quando vocês finalizarem o trabalho, vai estar totalmente abstrato, longe daquela realidade. A abstração está presente nas manifestações visuais de várias culturas em épocas diferentes e carrega os mais diversos significados. Um exemplo nos padrões das figuras, né, da arte indígena. Vocês parem um pouquinho e pensam, né, como que existem vários tipos de artes indígenas, tanto a pintura corporal quanto nos utensílios deles, né, como que a abstração está presente. Para a tradição europeia, no entanto,
apegada à representação da realidade concreta, a arte abstrata foi vista como um punhado de rabiscos, ou seja, né, a civilização europeia viu essa arte como um punhado de rabisco. Eu até não tiro muita razão deles, porque antes da fotografia existir, a única forma que tinha para representar uma imagem era a pintura, né? Era o desenho. E aí vem essa pintura totalmente abstrata, realmente para eles não é nada legal, mas ou seja, né, eles consideravam que era uma tinta jogada sem critério, sem preparação, sem um planejamento na tela. E muitas vezes, apesar de estarmos acostumados com a abstração, em outros suportes, como os padrões de diversos objetos do cotidiano, quando ela é usada em quadro, a encaramos com desconfiança, ou seja, a gente sempre vai estar achando, isso não é interessante, isso não vai ser legal, realmente isso é verdadeiro, isso realmente tem lógica, isso realmente é uma obra de arte, né? Quantas e quantas vezes eu tenho certeza que vocês já ouviram ou até mesmo falaram, o meu priminho de 2 anos faz melhor do que esse autor dessa obra. Meu irmãozinho de 3 anos faz muito melhor do que essa obra, né? Então, é esse tipo de expressões que muitos fazem diante de uma obra de arte abstrata. Então, o primeiro artista moderno a estar realizando uma obra abstrata foi o senhor, ele era russo, né? Nasceu em 1866 e morreu em 1944, o senhor Wallace Kandinsky, ou seja, a maioria das vezes as pessoas só falam Kandinsky. Então, ele percebeu que, mesmo sem referência figurativa, as formas, linhas e cores podem expressar emoções, significados. Para ele, a imagem pode ser como a música instrumental, que é abstrata, mas pode gerar diversas interpretações, né? Igual, muitas vezes a pessoa só considera a música quando tem a voz, né, presente e tal, a fala. E a música ela pode acontecer só no instrumental, né? Você pode pegar o seu violão e tocar uma música sem cantar. E quem estiver ouvindo vai entender e vai compreender qual é a mensagem daquela música. Então, Kandinsky, ele deixou até de dar nome às suas obras para não levar as pessoas, né, a procurar interpretações devido ao título das composições. Então, geralmente, ele colocava nas obras apenas composições, números, certo? Para não condicionar o olhar do observador a ver algo da realidade concreta em suas imagens. Ou seja, ele não queria de forma alguma que o observador visse em seus trabalhos, né, algo da realidade, algo concreto em seu trabalho. Ele queria, sim, uma arte abstrata sem mostrar qualquer figura dentro da realidade, certo? Então, o abstracionismo, ele também teve duas fases, ou seja, esse movimento artístico foi ainda dividido em duas vertentes, ou dois períodos, né? O abstracionismo informal, que é aquele que o uso das formas, que é apenas assim, as manchas, traçados, que não tem nenhuma preocupação com figuras, nem mesmo as figuras geométricas. E o abstracionismo geométrico é aquele que já tem a base na geometria, no qual a base da disposição na tela é formado por linhas e formas geométricas, certo? Então, eles sempre estão trabalhando com a geometria. Os principais artistas do abstracionismo nós já colocamos, né? O Kandinsky, nós temos também Mondrian e
outros que no momento fugiram os nomes aqui da minha cabeça, mas vocês verão que nas páginas seguintes aí nós temos obras de arte, né, de Mondrian e Kandinsky. Nós temos também uma obra aqui de Jackson, outra de Antônio Bandeira. Na página 89 nós temos aí uma de Cícero Dias, tá? Então vocês poderão ter referência nesses artistas. E essas obras vocês também poderão encontrar na internet, pesquisar mais sobre esse movimento, essa arte abstrata, né? Que é um movimento das artes plásticas que tem como característica marcante a representação das formas de maneira não real. Na arte abstrata, a representação da imagem é distanciada da realidade. Nas obras desse período, a forma e a representação da realidade são menos importantes do que a capacidade da obra permitir interpretações diversas em relação a sentimentos e emoções. O movimento é considerado uma forma de oposição em relação aos movimentos da vanguarda europeia, principalmente ao realismo, né? Que nós já falamos que o realismo é toda aquela arte clássica, que é a representação fiel da natureza. Isso foi tanto na pintura como na escultura e na gravura. Essa arte surgiu, né, na Europa no século XIX. Já falamos que o principal artista é o Kandinsky, né? E ela misturou, né, influências do movimento cubista, expressionista e futurista. O movimento também ficou conhecido como abstracionismo, arte que não tinha nenhuma ligação com a natureza, certo? Característica da arte abstrata. Como o abstracionismo não tem compromisso em representar a realidade, uma das suas características mais marcantes é ser totalmente oposto, né, da arte realista, ou seja, ela não tem nenhuma ligação com a arte realista. Assim, as obras são mais conceituais e se afastam do que era conhecido como arte clássica, certo? As obras podem ser elementos relacionados à emoção ou intuição, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem o comprometimento em transmitir a realidade. Em muitas obras, a representação é de um sentimento. Por ser assim, outra característica da arte abstrata é a liberdade de expressão, a liberdade de criar uma imagem, né? Onde que ali tem todo um sentimento por trás, tanto para o artista quanto para o público, que tem liberdade para apreciar e interpretar a obra sem compromisso com a realidade. O uso das formas geométricas, linhas, retas, curvas e muitas cores também é bastante presente na arte abstrata. Então, nós temos aqui, né, na figura 2, uma pintura de Mondrian, que ela já representa uma arte geométrica, né? Onde que a arte abstrata geométrica teve uma grande influência no movimento cubista e do futurista, com o uso de formas geométricas e com uma característica mais racional e dura nas representações. As linhas e as cores são usadas para representar a forma e as figuras geométricas, certo? E nós temos aqui também, na figura 1, uma obra totalmente abstrata, um abstrato informal, onde que não tem representação das formas geométricas, né?
E o abstracionismo informal, ela é a arte que tem características diferentes. O abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista, ou seja, a arte produzida nessa vertente tem como característica a presença de elementos mais sentimentais, além de ser procurar mais liberdade na forma de expressão artística na arte abstrata informal, ao contrário do que acontece na geométrica, as cores e as formas usadas representam o universo interno de emoções, sentimentos e sensações. Nós temos aqui na página 88, na figura 3, né, uma obra do artista Antônio Bandeira, muito interessante, que eu gostaria muito que vocês observassem, fizessem uma leitura, né, dessa imagem. Vocês sabem que essa imagem, essa obra é um texto visual. Eu gostaria que vocês lessem e interpretassem, procurassem chegar a uma conclusão. Na página 89, nós temos uma obra abstrata de Cícero Dias, que também será lida por vocês, e vocês, querendo, poderão gravar um áudio, né? Colocando, falando o que vocês acharam, o que vocês sentiram a respeito da obra. Bom, agora na página 89 temos o início da nossa atividade que a gente vai estar realizando. Assim que vocês finalizarem, vocês vão fotografar e enviar para mim. Vocês terão até segunda-feira, às 23 horas, certo? Questão 1. Você conhece, já produziu, ouviu alguma obra abstrata? Se sim, aí vocês irão relatar, falar, né, dessa experiência de vocês. Comente sobre suas características com suas palavras. Então, assim, vocês vão estar colocando aí com suas palavras. Então, essa é bastante pessoal, né? Na questão 2, com base no texto, você vai explicar com suas palavras, né, o que é arte abstrata, baseando no texto, mas com suas palavras é a sua opinião, o que é arte abstrata. Questão 3. Qual é a diferença entre o abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal? Né? Nós vimos aí imagens que vocês sabem muito bem no texto, tem aí, né, uma definição bem clara sobre os dois abstracionismos. Questão 4. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta sobre a arte abstrata. Então, aqui na questão 4, você vai marcar uma das alternativas, né? A que for incorreta para você. Você vai marcar com X ou um círculozinho, ou até mesmo uma bolinha, ou seja, sinalizar de alguma forma, né? Então, na alternativa A, como o abstracionismo não tem compromisso em representar a realidade, uma das suas características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito de arte realista. B. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações diferentes sobre o sentido das obras. C. A arte abstrata é dividida em dois tipos diferentes, também chamados de vertentes: abstracionismo clássico e abstracionismo cultural. D. As obras podem ter elementos relacionados à emoção ou intuição, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação de uma figura e sem o comprometimento em transmitir a realidade. 5. Inspirados nessas obras anteriores aí, a de Antônio Bandeira e Cícero Dias, vocês irão fazer, né, ter uma experiência aí com a arte abstrata, vocês irão criar a sua própria arte. Quem quiser
fazer numa folha separada, ótimo, mas se não, vocês poderão utilizar esse espaço abaixo da questão 5, né? Vocês irão primeiro colocar uma música instrumental, uma música bem gostosa, bem interessante e tal, num ambiente bem tranquilo. Vocês irão fechar os olhos e deixe o lápis, né, que ele dance sobre o papel, ou seja, vocês irão expressar dentro do ritmo dessa música, tá? Apenas o lápis sobre o papel, colocando todo o seu sentimento que vocês estão tendo ao ouvir a música. Não abra os olhos enquanto não terminar o desenho. Ao terminar, abra seus olhos e verá um desenho abstrato, informal, agora de cor ao seu desenho. Aí, esse colorido vocês poderão pintar, vocês poderão usar giz de cera, lápis de cor, colagem, para fazer o melhor. E assim que vocês terminarem, lembrando que vocês terão até segunda-feira, às 23 horas, né? Aí vocês irão enviar para minha atividade, certo? Eu sempre desejo o melhor para vocês, sempre estarei à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado, tá? E que o nosso maravilhoso Deus esteja sempre conosco, que Ele esteja fazendo a vontade dele em nossas vidas. Amém? Um grande beijo.